Lendo esses dois textos como referência. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3, que diz assim: Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé, tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser sacrificado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse é um texto. O outro texto que eu queria ler, e nós vamos falar dos dois, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei, não há limite. Mais uma vez, Pai, não porque não seja necessário, tantas orações já foram feitas aqui e pedimos a direção do Teu Espírito, mas para que eu tenha a tranquilidade também e cada um de nós possamos, com a nossa mente aberta, com a ajuda do Teu Espírito, fixar tudo aquilo que já foi falado e cantado até aqui, e aqui através desses dois textos que nós já conhecemos bem, mais uma vez possamos relembrar aquilo que é prioridade para a vida cristã. Nos ajude, nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Então, esse é o amor que foi falado já bastante aqui pela parte da manhã. É um tema que ele é recorrente, ele é constante nas Escrituras, muito falado o tempo todo. É um tema que é falado muitas vezes na nossa igreja. Nós já falamos, o Ricardo já deu uma série de mensagens aqui na Escola Bíblica Dominical a respeito do amor. O Wilson falou a respeito do amor quando ele deu aulas na Escola Dominical. Na época que o Ribamar estava aqui, ele também falou a respeito do amor. Eu também falei em várias mensagens, mas ele é um tema tão importante porque faz parte da essência de Deus. Deus é amor, não é? Então, quando a gente olha aqui a característica principal, uma das características marcantes de Deus é o amor, e Deus é infinito, e tem muita coisa para a gente aprender sobre Deus, então tem muita coisa para a gente aprender sobre amor. A gente nunca pode parar de aprender, a gente tem que continuar estudando sempre a respeito disso. São coisas para continuar aprendendo. E o amor sendo uma característica, uma marca de Deus, e nós sendo filhos de Deus, tendo Deus no nosso coração, o amor também tem que ser uma marca característica nossa. O cristão tem que trazer na sua conduta, nos seus atos, nas suas palavras, no seu jeito de ser, na sua maneira de se portar, na sua maneira de se relacionar, a característica maior de todas, o amor. Por isso que Jesus disse, citado também pelo Ricardo aqui, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Com isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O que Jesus está dizendo é que a marca de um cristianismo autêntico, de um verdadeiro filho de Deus, de uma vida transformada e regenerada, de alguém que tem compromisso com o Senhor, é amor. Então a gente sabe muito sobre o amor, mas a gente não sabe tudo. Nós já aprendemos muita coisa, mas às vezes a gente esquece um pouco. Por isso, eu queria falar só duas coisas nesta manhã, aqui, compartilhar com vocês duas verdades que são ensinadas nesses dois textos que nós lemos, que nós aprendemos e não podemos esquecer. A primeira delas, nós vemos lá, principalmente em Coríntios, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, é que o amor é o bem mais precioso que Deus nos deu. Muitos brigam, inclusive dentro do círculo cristão, dizendo que a coisa mais importante que um cristão deve ter como marca de ser cristão, um cristão autêntico, é poder do Espírito Santo. O que mostra que alguém realmente é comprometido com Deus, que tem a sua vida espiritual transformada, que tem uma transformação, tem poder do Espírito Santo. A questão é que muitos têm poder, mas não têm amor. Porque o amor tem que ser um fruto desse poder. Se existe o poder genuíno do Espírito Santo dentro de alguém, o fruto natural deste poder é o amor, porque ele vai reproduzir dentro de nós, porque nós estamos enxertados na videira, que é Cristo Jesus. Então a essência de Cristo Jesus passa para nós. O fruto do Espírito, quer dizer, a seiva que nós recebemos de Jesus, a essência, o DNA de Jesus passa para nós. Se nós temos o poder do Espírito Santo, tem que haver também a manifestação do amor. Então, o resultado prático de ter poder do Espírito Santo é amor.
E é importante se lembrar disso, porque o próprio Jesus já falou no Evangelho que vai chegar um momento em que muita gente vai dizer, mas eu tinha poder. Eu tinha poder que até eu expulsava demônio. Eu tinha tanto poder que eu falava e as pessoas curavam. Eu tinha poder para profetizar e as coisas aconteciam. Eu tinha poder para explicar a palavra de Deus, para pregar para multidões e pessoas se convertiam. E Jesus vai dizer, mas não tinha meu amor em você. Faltou o amor. Então você não vai fazer parte daqueles que entram aqui. Aqueles que entram aqui precisam ser movidos pelo amor. Não basta só o poder. Mas como que é isso? Como que a pessoa pode ter poder e não ter amor? Pode. E Jesus vai explicar que é possível a pessoa ter poder, expulsar demônio. E tinha, na época de Jesus, já tinha pessoas que expulsavam demônios e não eram do grupo de Jesus. Pessoas que faziam sinais e prodígios e não faziam parte do grupo de Jesus. Mas o verdadeiro poder é aquele que se manifesta, deve ser feito, mas movido pelo amor. Então, o que é que mostra de fato para nós e para as pessoas que nós de fato somos uma pessoa transformada, regenerada, salva, verdadeiramente filhos de Deus? Aí tem muitas pessoas que dão respostas diferentes. Qual é a marca de um verdadeiro filho de Deus? O verdadeiro filho de Deus anda na verdade. Tá certo. A vida cristã tem que ser pautada na verdade. A verdade é sagrada. Só tem vida cristã saudável quem anda na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que a palavra diz? Se a gente não conhece a verdade, se a gente não conhece as Escrituras, se a gente não conhece o que a palavra de Deus diz, então não tem como você andar próximo ao Senhor. É verdade. Mas o próprio Deus revelou a Paulo, quando ele escreve aqui em Coríntios, que a pessoa pode conhecer a verdade. Ele pode conhecer a ciência. Ele pode conhecer um monte de coisa. Ele pode conhecer a Bíblia inteira. Ele pode conhecer mistérios. Mas se ele não tiver amor, ele não é nada. Para Deus ele não é nada. E a gente conhece, tem muitos intelectuais que citam versículos da Bíblia de cor, que debate e coisa e tal. Ateus que são simples, humildes, não porque são humildes por falta de dinheiro, não tiveram oportunidade de ter muito estudo, não tiveram facilidade de ter acesso a muito conhecimento, mas agem com humildade e com amor e se tornam sábios aos olhos de Deus. Porque o que vale mais, meus irmãos, aos olhos do Senhor, mais do que tudo que nós aprendemos aqui na igreja, eu não estou desmerecendo o que a gente aprende na igreja, mais do que tudo que eu aprendi no seminário, mais do que todos os livros que eu já li, mais do que todo o conhecimento que a gente adquire numa faculdade ou qualquer lugar, é o amor. Porque eu posso ter um monte de conhecimento, mas se eu não amar o meu próximo, se eu não demonstrar amor nos meus atos, o Senhor diz, isso não vale nada. Agora a pessoa pode ser simples, analfabeta, mas ela demonstra amor pelo seu próximo. E ela é grande aos olhos de Deus, ela é sábia aos olhos de Deus. Então, o que demonstra que alguém é verdadeiramente filho de Deus, o amor é mais importante ainda do que conhecimento da verdade. Às vezes a pessoa não conhece tudo, mas ela ama. E isso vale para o Senhor. Eu não estou desprezando o conhecimento, mas isso vale, o amor vale mais. Alguns podem dizer, não, a marca de uma verdadeira transformação, de um verdadeiro filho de Deus, é a fé. E estaria certo. O próprio Lutero disse que somente a fé pode produzir cristãos verdadeiros. Ele tinha razão. E Jesus mesmo disse, se vocês tiverem fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e salta lá e ele vai acontecer. Então, ele está mostrando a importância da fé. Mas o próprio Deus, não contradizendo Jesus, mas acrescentando o que foi falado, disse para o Paulo, quando ele escreve, dizendo,
Mesmo que você tiver esta fé que Jesus disse lá da sementinha, que é capaz de pegar um monte, trazer daqui e jogar para lá, se você tiver uma fé capaz de transportar montes, mas não tiver amor, não vale nada. Você pode ter muita fé e com a sua fé fazer milagres, mas se não tiver amor, amor como? Ah, mas eu amo minha esposa, eu amo meu filho. Não, é amor no seu jeito de viver, é amor de solidariedade, é amor de compaixão, é amor de olhar pelo bem do próximo, é amor de ter misericórdia, é amor de ter paciência, de ter benignidade. Pode ter uma fé a ponto de transportar montes, mas sem amor, nas palavras, nos atos, no olhar, é isso que é o mais importante. Então alguns dizem, para ser filho de Deus, tem que ter conhecimento da verdade, outros dizem que é fé, está certo, mas o amor é mais importante. Outros dizem que a marca característica de um filho de Deus é ter experiências com Deus. Nossa, como é bom ter experiência com Deus. Você está orando e aquelas experiências marcantes da gente ouvir a voz de Deus, Ele falar com a gente num versículo, Ele trazer paz no nosso coração, isso é importante, isso é real. Você tem uma experiência sobrenatural, você fez uma oração, aquilo era um milagre, Deus te respondeu. Isso é uma coisa preciosa demais para a vida cristã, de ter uma experiência de intimidade com Deus. Então, pensar dessa forma não é errada, porque não tem nada melhor do que ter um relacionamento íntimo com Deus. No entanto, o próprio Paulo está dizendo aqui, por revelação do Espírito Santo, ainda que eu tenha experiências de falar com a língua que fala lá no céu, com Deus, ainda que eu tenha experiência de falar com os anjos de Deus, ainda que eu tenha experiência de ouvir Deus falar com a voz dele comigo, ainda que eu tenha possibilidade de profetizar coisas que vão acontecer, ainda que eu tenha tudo isso, uma experiência extraordinária, sobrenatural, se eu não tiver amor, nada seria. Nada seria. Sei que muitos já tiveram experiências pessoais sobrenaturais com Deus, mas o que mostra que a gente tem de fato uma intimidade com Deus é a capacidade de demonstrar amor pelo próximo. E a gente vai escutar muita gente rodando alto, porque fui arrebatado até os céus, porque arrepiou, porque tive isso, tive aquilo, mas não tem compaixão, não tem misericórdia, não demonstra amor. Para Deus o amor está acima disso tudo. Então, além do conhecimento da verdade, além da demonstração de fé, além da experiência com Deus, tem também aqueles que consideram a marca de uma vida cristã autêntica a disposição de servir. E mais uma vez, eu acho que essa pessoa pensa dessa forma, está certíssima, porque afinal de contas, a fé sem obras, ela é morta. Ela tem que ter acompanhado dessa disposição de servir. Nós somos discípulos de Jesus, Ele veio no mundo para servir, então nós também temos que ter a disposição de servir. De servir é uma demonstração de que nós queremos seguir o Senhor Jesus, mas o Paulo diz lá em Coríntios, ainda que você tenha a disposição de servir, a ponto de pegar todo o seu dinheiro e doar para a caridade, todo o seu dinheiro e dar de cesta básica, todo o seu dinheiro e ajudar os pobres, ainda que você tenha se sacrificar por alguém, se entregar por alguém, doar seu rim, doar seu fígado, seu coração, se queimar por alguém, entrar no fogo para tirar alguém de lá, ainda que você dê sua vida por alguém, mas se isso não for movido por amor, mas como assim não é movido por amor? Uma pessoa vai se matar e não é movido por amor. Tem muita gente que se esforça tanto para servir, que se esforça para doar, que se esforça para ajudar as pessoas, mas não quer conviver com as pessoas. Tem disposição de ajudar, mas desde que não tenha que conviver, desde que não tenha que ter comunhão, quer servir os outros, até demais,
mas não tem disposição para amar. Disposição de servir só serve se tiver disposição de amar. Então, o que mostra que alguém é filho de Deus, verdadeiramente ungido, que conheça a verdade, mas também que viva essa verdade em amor, que manifeste uma fé genuína, mas que essa fé seja expressa sempre com amor, que tenha experiências verdadeiras com Deus, mas que o resultado dessa experiência seja o amor, que tenha disposição de servir, mas que faça isso com amor. Então essa é a primeira verdade que nós temos que relembrar e não podemos esquecer. A segunda verdade que nós precisamos aprender ou relembrar e não podemos esquecer é que é do amor que nasce a nossa espiritualidade. Deus, a coisa mais importante que Ele nos deu foi o amor. E que nós precisamos do amor para nos tornar pessoas espirituais. Aí nós vamos para o texto de Gálatas 5:22. A verdadeira espiritualidade só pode se desenvolver num coração que é adubado com amor. A espiritualidade, que é o fruto do Espírito lá, ele só vai nascer, aquelas características do fruto do Espírito, só vai nascer no coração de um homem e de uma mulher que é regado pelo amor. O amor é o que proporciona força e energia para a unção do Espírito possa desenvolver dentro da gente. Quem ama Deus sente alegria. Não tem lá no fruto do Espírito, amor? O fruto do Espírito é alegria, começa com amor, alegria, paz, benignidade, mansidão. Então, só quem ama Deus sente alegria de ser seu filho. Alegria é um sinal de espiritualidade, por causa do amor que está presente no coração. Por isso, quem se mantém alegre, esperançoso, mesmo nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, atravessando, revela a sua espiritualidade. E quem vive murmurando? E quem vive reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando da sorte, tem algum problema com a espiritualidade. A espiritualidade é a confiança em Deus, é a confiança no poder de Deus, na proteção de Deus, no reconhecimento das bênçãos que Ele me deu. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas Deus promete que Ele dá o que eu preciso, na hora que eu for necessário, e a gente tem que ter gratidão. Então a alegria, ela nos leva a ser esperançoso, mesmo em tempo difícil. Isso revela a nossa espiritualidade, a capacidade de ser grato pelo que nós temos recebido e pelo que nós somos. Quem ama Deus sente paz. A paz também é um sinal de espiritualidade, que está lá como fruto do Espírito. Espiritualidade e paciência devem andar juntos. Falta de paciência é falta de espiritualidade. Pessoa que tem pouca paciência, logo vai para o lado da discussão, logo vai para o lado de atos precipitados, irritação, atitudes que não são adequadas, pela falta de paciência, pela falta de paciência na sua vida. Então, a paciência, aprende a suportar com paciência situações incômodas, a longanimidade. Longanimidade é um sinal de espiritualidade. É um sinal de que a pessoa tem o amor de Deus no seu coração e está adubando o seu coração com esse amor. A espiritualidade e a paciência vão andando juntos. Quem ama a Deus deseja o bem das outras pessoas. Aí a benignidade, que fala aqui no fruto do Espírito. A benignidade, desejo de ver o bem do outro. Você mostra a sua espiritualidade quando você passa a desejar o bem para a pessoa. Até para aqueles que não são tão agradáveis. Em vez da gente desejar vingança, em vez da gente desejar o ódio, a gente, vamos fazer o seguinte, vamos pagar o mal com o bem? O vizinho é chato, eu vou levar um pé de alface para ele, quem sabe, né? Muda o coração dele. Mas é alguma coisa que a gente faz um ato de bondade, com isso a gente vai mudando as pessoas. Quem ama sabe ser amável. Quem ama sabe ser carinhoso na maneira de lidar, na maneira de falar com as pessoas. Quem ama Deus procura fazer sempre o bem para as pessoas. Aí vem a bondade, que fala lá no fruto do Espírito. Ser bondoso é ser generoso, é ser prestativo, é ter disposição de fazer o bem sem exigir nada em troca, sem olhar quem. Está vendo como o amor dentro de nós, dentro do nosso coração, ele vai nos ajudando a nos tornar mais próximo de Deus.
Quando a gente cultiva o amor dentro de nós, é que vem a alegria, é que vem a paz, é que vem a paciência. Quem procura amar a Deus, procura ser fiel em tudo, aí com o amor nos ajuda a fidelidade. Eu só sou fiel a Deus porque eu amo a Deus. A gente não é fiel a Deus porque a gente tem medo dele, mas é por amor, por reconhecimento. Fidelidade é sinal de espiritualidade. A gente mostra a espiritualidade cumprindo as promessas que a gente faz, honrando os compromissos que a gente faz. Não dá para ser espiritual e ser desonesto. Isso são coisas que não andam junto. Quem é espiritual é honesto. Quem é espiritual honra a sua palavra. Quem é espiritual cumpre o que prometeu. E Deus vai ajudando a desenvolver essas coisas dentro do nosso coração, com essa característica fortíssima que Deus nos dá, que é de Deus e que Ele passa para nós, que é o amor. Quem ama Deus trata os outros com gentileza, é a mansidão, um sinal de espiritualidade. A maneira como a gente trata os outros mostra o grau de espiritualidade que a gente tem. Porque a gente pode saber muita coisa, a gente pode saber falar muita coisa, mas é no relacionamento das pessoas que a gente conhece se a pessoa é de fato madura espiritual ou não. Quem ama a Deus controla seus impulsos, daí tem o domínio próprio, que é um sinal de maturidade. Domínio, dominar o quê? Dominar o nosso temperamento. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou pavio curto. Eu sou assim, eu nasci desse jeito, não tem jeito de mudar. Tem. A gente recebeu uma nova vida, a gente foi transformado, a gente está em processo de mudança, o nosso alvo é Cristo, a nossa mudança é constante, nós estamos prosseguindo para o alvo, tem jeito de mudar. Para Deus dá para mudar qualquer coisa. O Manassés, que foi o pior dos reis da Bíblia, Deus mudou ele, então tem jeito de mudar. Dá para mudar. Mudou Nabucodonosor, Deus pode mudar qualquer um, se a gente deixar o Espírito tratar a gente. Domínio do temperamento, domínio da nossa língua, domínio das nossas paixões, domínio dos nossos desejos carnais. Isso é espiritualidade. A espiritualidade vai crescendo dentro de nós e vai nos dominando. Então são essas duas coisas, irmãos. São duas verdades tão simples, mas que a gente tem que lembrar sempre. Não podemos esquecer que o amor é o maior presente que Deus nos deu. E o amor é a fonte de toda a espiritualidade. A gente sabe muita coisa, mas ainda tem coisa para aprender. A gente já aprendeu muita coisa, a gente esquece de vez em quando. Então essas são duas coisas que a gente precisa aprender e não pode esquecer. Amém? Amém. Vamos orar. Não minha, tua palavra. Tua palavra que fala ao meu coração e dos meus irmãos. Amém. Eu preciso muito aprender isso. Muito. Eu não estou ensinando uma coisa que eu sei. Eu estou ensinando uma coisa que o Senhor está mostrando. Eu preciso aprender isso. A ser mais benigno, a ser mais manso, a ser mais cordato, a ser mais longânimo, a ser mais paciente, a ser mais amoroso, a ser mais alegre, a ser mais, ter mais domínio. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu quero fazer essas coisas movido por amor e não só por temor. Para que o seu nome seja engrandecido através dos meus atos, eu tenho certeza que eu falo por eles também. Porque todos nós aqui estamos aqui, queremos crescer no nosso conhecimento e também no nosso relacionamento com o Senhor. E queremos que através desse crescimento, outros vejam o Senhor em nós. Os nossos filhos vejam o Senhor em nós. E através dos nossos atos, eles têm o desejo de também ter um compromisso sincero com o Senhor. Pedimos a tua bênção, nos ajude a sermos uma igreja amorosa, individualmente sermos membros, irmãos, homens e mulheres amorosos. Que as pessoas possam olhar para nós, no contexto da sociedade, no lugar onde nós trabalhamos, ou estudamos, ou onde nós vivemos. Eles sabem que nós somos crentes. Talvez eles olhem que somos crentes porque lê uma Bíblia conosco, ou pela maneira de vestir, ou pelo jeito que a gente canta, ou alguma música que escuta em casa, mas que eles possam reconhecer que o Senhor está em nós
pelo nosso jeito de olhar, pelo nosso jeito de falar, que eles possam ver amor nos nossos lábios, que eles possam ver amor nos nossos gestos, e que o Senhor também possa se alegrar com as nossas atitudes amorosas em relação ao nosso próximo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que entre nós, ele participou de 3 cerimônias de Páscoa. A Páscoa relembrava a saída do povo do Egito. É um memorial que foi estabelecido lá quando Deus libertou através de Moisés o povo de Israel, que era escravo no Egito, levando para a terra prometida. Teve as 10 pragas e a última das pragas seria a morte dos primogênitos. E aí Deus mandou que eles matassem um cordeiro, pegasse o sangue, passasse nas portas das casas onde estavam as pessoas e que eles ali, dentro daquela casa, deveriam comer o cordeiro durante aquela noite e naquela noite eles sairiam na viagem. Aí veio o anjo do Senhor e houve aquela punição, porque antes também os egípcios haviam matado os filhos dos judeus. Mas aí a lei que foi estabelecida foi que todos os anos eles deveriam celebrar aquele memorial, aquele simbolismo, para lembrar que um dia eles foram libertos da escravidão através do sangue, de um sacrifício do sangue daquele cordeiro que foi passado nas portas daqueles que confiaram naquele sacrifício e ficaram dentro da casa e se alimentaram daquele cordeiro. E aí todos os anos eles deveriam participar daquilo, lembrando, nós fomos escravos e o Senhor nos libertou, e o símbolo dessa libertação foi um sacrifício. Então, quando chegou nos dias de Jesus, ele participava da Páscoa com os seus discípulos. Participou de uma, participou de 2. Aí na terceira Páscoa, que ele foi participar, ele disse para os discípulos, eu esperei ansiosamente por este dia, de comer esta última Páscoa com vocês. Até aquele momento, ele celebrou com os discípulos um cerimonial que durou séculos, olhando para o Antigo Testamento. O símbolo era a saída do Egito, da época em que eles eram literalmente escravos lá e saíram para uma terra prometida. E aí ele pegou aquele simbolismo daquele momento e transformou num novo memorial, num novo símbolo. Porque depois que eles comeram a Páscoa, era comida, eles comeram o banquete. Após terminar a cerimônia da Páscoa, ele pega então um pão e diz assim, agora eu vou fazer com vocês uma nova aliança, através do meu corpo. Naquela mesma noite, ele seria preso e aí ia começar o seu suplício, que no dia seguinte ele seria crucificado. E ele diz, eu vou fazer com vocês agora uma nova aliança. A primeira aliança foi feita lá atrás, através de cordeiro, através de um animal que era morto, o sangue era derramado para cobrir o pecado do pecador. Ele falou, agora eu vou fazer uma nova aliança com o meu corpo. Este pão vai representar o meu corpo que é dado por vós. Aí ele pega o pão, divide e entrega para cada um. E depois ele pega o cálice e diz, este cálice do suco da videira, do suco de uva, do vinho, ele vai representar o meu sangue, que é derramado por vós. Não mais o sangue de cordeiros, não mais o sangue de animais. O próprio João Batista, quando Jesus foi apresentado para ser batizado, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que Deus providenciou para tirar o pecado do mundo. Então este é o sacrifício que Deus providenciou. Agora não precisa mais de sacrifício, porque esse é o único e suficiente sacrifício que Deus providenciou para todos os que precisam de perdão, aqueles que buscarem no Senhor o perdão para suas vidas. E aí ele faz então aquele memorial. Jesus deixou 2 memoriais simbolizando o que é a nossa nova vida. O batismo é um desses memoriais. Ele representa a nova vida. Nós morremos com Cristo
e renascemos, fomos lavados, regenerados e nascemos novamente novas criaturas. O memorial da ceia, ele fala da morte de Cristo. Por que Cristo morreu? Ele morreu por causa do nosso pecado. Ele morreu para nos dar perdão, libertação das garras do inimigo, da prisão do pecado que a gente acha no mundo que é normal, é o jeito que a gente vive, é tal, mas espiritualmente falando é escravo. E para morar com Deus precisa ser livre. Mas para morar com Deus tem a punição pelo pecado. E a punição pelo pecado é a morte. Mas para que não morramos, não tenhamos que morrer, Jesus veio e morreu em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Então, quando nós comemos do pão, nós lembramos disso. Jesus deu o seu corpo. Lembra do texto aqui de Paulo? Ele fala, ainda que você dê o seu corpo por sacrifício, não adianta nada se não tiver amor. Mas Jesus deu por amor. Ele nos amou, mesmo sabendo que nós éramos desobedientes do jeito que somos. Ele deu o seu corpo por nós. Ele verteu o seu sangue por nós. O seu precioso sangue nos comprou. Comprou de quem? Do diabo. Nós éramos escravos por causa do pecado. Nós nos rendemos a ele por causa do pecado. E ele nos resgatou. Pagou o preço. Não foi literal, que foi lá numa venda, no caixa e pagou, assim. Mas foi o suficiente para apagar a nossa culpa, para retirar a nossa culpa. E aí Jesus diz, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão se lembrar disso. Eu morri, dei a vida por vocês e agora vocês são livres. Não acreditem mais nas mentiras do diabo, dizer, você não serve para andar no caminho cristão, você é um fraco, você fez isso, você fez aquilo, porque Cristo te libertou e você é livre. E quando você falhar, lembra que você tem um advogado junto ao Pai, é só pedir perdão, não é só como se fosse uma coisa simples, mas arrependa-se do seu pecado, peça perdão, nós temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa. Ele é o nosso mediador, ele é o único intercessor entre nós e Deus. Nós falamos, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então, quando nós participamos da ceia, nós relembramos isso. Nós pertencemos a Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós. Graças a Deus, aleluia, que ele não está morto. Ele ressurgiu, mas foi pago um alto preço. E isso custa de nós o quê? Compromisso. Compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, compromisso uns com os outros e compromisso com o sangue. O sangue nos purificou, então nós temos compromisso com a santidade. Evitar o pecado, fugir do pecado. Quando o pecado vier na mente, desvia, peça a Deus, conversa com o Senhor, Senhor me ajuda, me livra dessa tentação. É esse o caminho, dia a dia, todos os dias. Então, ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, lembramos disso. O Senhor morreu por nós, porque Ele nos ama. E Ele quer que sejamos livres e que sejamos abençoados. Amém? Espírito Santo, meu consolo. Todos receberam? Sim? Então Jesus, nós temos aqui o pão simbolicamente, Jesus parte o pão e diz,
Este é meu corpo que é dado por vós. Comei isso em memória de mim. Todas as vezes que comer, vamos lembrar que nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele faz todos aqueles que servem, que seguem, que pertencem ao Senhor, nessa igreja, em outras igrejas, neste país, em outros países, em toda parte do mundo, que pertencem ao Senhor, fazem parte desta comunhão bendita. Um dia teremos um banquete, nós vamos sentar juntos com o Senhor e comer juntos. Mas agora nós nos lembramos e reafirmamos com Ele o compromisso de fazer parte desse corpo, de comunhão, de compromisso uns com os outros. Vamos comer? É estranho para a gente, Senhor, que um pão represente essa verdade. Mas o Senhor quis assim para nos ajudar a lembrar que este gosto na nossa boca fique sempre na nossa memória, esse momento lembrado na nossa memória, desse compromisso que reafirmamos com o Senhor, de amarmos uns aos outros, de amarmos a igreja do Senhor, de amarmos o Evangelho do Senhor, de amarmos o reino de Cristo, de fazer parte e de ter prazer de fazer parte. Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Jesus também diz: eu não vou beber de novo do cálice do fruto da videira, até bebê-lo novamente convosco no reino, quando for naquele banquete que Deus vai estar nos aguardando. E enquanto vocês aguardam a minha volta, vocês tomam, lembrando do sangue que foi derramado para libertá-los do pecado. Lembrar que esse aqui é a moeda, é o preço, o valor precioso que foi pago para que eu não fosse bêbado mais, para que eu não fosse mais um drogado, para que eu não fosse mais um bandido, para que eu não fosse mais um pervertido, para que eu não fosse mais nada do que eu poderia ter sido, porque Deus me libertou. Hoje eu sou um servo de Deus, um servo apenas, mas graças a Deus, porque o sangue de Cristo me libertou, a mim e a você. Vamos tomar juntos. Agradecemos ao Senhor que esse símbolo também fique, o cheiro dele, o gosto dele descendo em nossa garganta, fique na nossa memória, nós possamos nos lembrar sempre, quando sentirmos tentados, quando a tentação vier, nós nos lembrarmos do teu sangue, nos lembrarmos do teu sofrimento, do que o Senhor fez para nos libertar do pecado e não venhamos brincar com o pecado. Obrigado também pela presença do teu Santo Espírito, que nos ajuda a fugir do pecado. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, graças a esta libertação. Nós agora te agradecemos com muita alegria, estávamos tão ansiosos, tão desejosos de participar desta ceia, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma palavra aqui para o pessoal que está nos ouvindo em casa, tá ligado? Eu sei que nós ficamos muito tempo sem ter a Santa Ceia do Senhor, então eu queria dar a oportunidade, daqui 15 dias, nós fazermos novamente a Santa Ceia. Durante um tempo, nós vamos estar a cada 2 domingos realizando a Santa Ceia, para ter a oportunidade de mais pessoas que ficaram muito tempo sem participar, ter essa oportunidade até a gente poder regularizar. Então, passando esse próximo final de semana, no outro, nós vamos novamente ter a Santa Ceia. Se você não teve a oportunidade de estar conosco, gostaríamos muito. E se você tem o desejo de participar, nós estamos aqui tomando todos os cuidados, os irmãos estão com todas as prevenções necessárias, a sua presença é muito importante. Nós queremos contar com você no próximo culto, tá bom? Vamos orar? Pastor Timóteo, gostaria que o irmão...